e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. E vamos hoje encerrar o nosso estudo a respeito do nascimento de Jesus. Hoje nós vamos ver um evento que acontece na cidade de Jerusalém, no templo, e vamos conhecer dois personagens que são descritos por Lucas. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Não, vamos a partir do verso 21, desculpa. Lucas capítulo 2, a partir do verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Até aqui, irmãos. Irmãos, quando Jesus nasceu, ele estava na cidade de Belém. E Belém fica aproximadamente 8 quilômetros da cidade de Jerusalém, que é onde estava o templo do Senhor. E como que funcionava naquela época, Quando um casal tinha um filho primogênito, homem, macho, ele deveria ser apresentado diante do Senhor, deveria ser oferecido uma oferta diante do Senhor. Isso previsto lá na lei de Moisés. E Maria e José, como eles eram judeus, cumpridores da lei, uma família justa diante do Senhor, o que eles fazem? Eles fazem 2 coisas importantes aqui nesse texto que nós lemos. Lê para mim, irmã Nilda, do verso 21, mais uma vez. Isso, fora posto antes de ser concebido. Então, exatamente, o anjo se apresentou para Maria e falou: você vai conceber, e quando nascer o menino, você vai colocar o nome de Jesus. E também, ele também apareceu para José, depois que Maria já estava grávida, e falou para José: quando nascer o menino, coloque o nome de Jesus. Então, o que os pais fizeram? 8 dias, conforme estava lá no mandamento, todo menino judeu deveria ser o quê? Circuncidado, Eles levam a criança para ser circuncidada e dão o nome de Jesus, Ou seja, Jesus, irmãos, ele nasce debaixo da lei, cumprindo a lei de Moisés, E os pais dele fazem exatamente o que estava na lei. Mas no verso 22, lê para mim, irmã Linda, o verso 22, por favor. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Muito bem, então, quando uma mulher ganhava neném, irmãos, ela ficava durante um período como imunda, como era na época que ela estava nos dias de menstruação. Só que quando era um menino, eram contados 33 dias para a purificação.
Passavam os 33 dias, eles iam até o sacerdote e ofereciam o sacrifício pela purificação da mulher, da mãe. Quando era uma menina, era o dobro do tempo. A mulher ficava impura durante 66 dias, tá bom? O que Maria faz? Passou o tempo, né? Cumpriu-se os 33 dias, eles levam o menino Jesus para Jerusalém para ser apresentado diante do Senhor e para oferecer o sacrifício. Lê para mim, irmão Moacir, o verso 24. Para oferecer o sacrifício segundo o disposto da lei do Senhor, para dar derrota aos dois pombinhos. Ou 2 pombinhos. Então, eles vão até o templo com a oferta para a purificação, tá? Para o sacrifício. Bem, a partir do verso 25, o evangelista aqui, Lucas, ele narra a respeito de um homem chamado Simeão. Então vamos lá, irmão, verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então vamos lá, irmãos. Irmãos, nós só sabemos a respeito deste homem nestes versículos, tá bom? Não dá nem para saber se ele era sacerdote ou não. O que nós sabemos a respeito de Simeão? Lá no verso 25 diz que ele era um homem justo e temente a Deus, e que estava esperando a consolação de Israel. Essa consolação de Israel, irmãos, é o Messias, é a profecia do Messias. Ele aguardava, como outros judeus, também a chegada do Messias. Mas este homem aqui, ele era um homem justo e temente a Deus. Outra coisa que é importante, que diz o texto aqui, que ele era cheio do Espírito Santo, irmãos. Lá no finalzinho do verso 25 diz assim, ó: e o Espírito Santo estava sobre ele. Mas não, ele não era só cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para ele que ele veria com os seus próprios olhos quem? A salvação, o Consolador, o Messias, aquele prometido no Antigo Testamento, né? No verso 26, lê para mim, irmã linda, o verso 26. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Isso, então, ó, o Espírito Santo revelou para ele, ó, antes de você morrer, você vai enxergar, vai ver com os seus próprios olhos quem? O Cristo do Senhor. Então, ele era um homem, irmãos, que havia uma intimidade muito grande com o Senhor Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. E é interessante Lucas narrar essa história de Simeão, porque, veja, a vinda do Senhor Jesus, o nascimento daquela criança, era uma profecia que era aguardada.
não podia passar em vão. Vamos lembrar algumas coisas que aconteceu? Né? Na época do nascimento de Jesus, primeiro apareceu o anjo para Maria, falou para ela que ela ficaria grávida, e anunciou para ela que a prima dela, Isabel, estava grávida também, a mãe de Zacarias. Também acontece do anjo aparecer a Zacarias e falar: olha, sua esposa vai ter um filho. Eles já eram idosos de idade, né? Então acontece um milagre, né? Com a gravidez de Isabel. Depois o anjo aparece também para José, que era o esposo de Maria, né? Já estava desposada, né? Prometida para José. E fala para ele: olha, Maria está grávida, mas o que foi concebido é do Espírito Santo. Então vai acontecer nesses fatos. Acontece o recenseamento, José vai para Belém, junto com Maria. O que acontece lá? Nasce Jesus, cumprindo a profecia de que iria nascer na cidade de Belém, na cidade de Davi. Muito bem, o que mais aconteceu na noite que Jesus nasceu? Não, os anjos anunciam aos pastores: ó, nasceu o Messias, né, o Redentor. Os pastores estão ali no campo, aparece lá o anjo, e depois uma multidão de anjos glorificando a Deus, e os anjos vão até lá onde o menino estava, e encontra o menino dentro da manjedoura. Havia um sinal, a manjedoura. Muito bem. Agora o que acontece? Com 8 dias Jesus é circuncidado e recebe o nome de Jesus. E agora, quando vai fazer a purificação, né, o sacrifício da purificação da mãe Maria, o que acontece? Vem Simeão, pega aquela criança e glorifica a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo havia revelado para ele que ele veria com os próprios olhos ao Senhor Jesus. Olha só o que ele diz aí, irmãos. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo. Quem que foi ao templo? Simeão. Então o Espírito Santo falou: ó, vai para o templo. Ele chegando lá, quem que ele encontra? Os pais, né? José e Maria e o menino. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, o que Simeão faz? Lê para mim aí, irmã Nilda, o verso 28. Ele não tomou em seu braço e louvou a Deus. Está vendo? Ele pega a criança e louva a Deus. E o que ele disse? Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê, irmãos? Havia sido revelado a ele que ele veria o Messias, que ele veria o Cristo, esse bebezinho. E ele reconhece naquela criança, daquele casal, que Jesus era o Messias. É revelado a ele. E ele pega aquela criança, deve ter sido um momento de grande emoção, porque ele estava com o Salvador do mundo nas mãos. Então ele louva ao Senhor e fala: ó, Senhor, agora já posso morrer, já posso descansar, porque aquilo que o Senhor falou que iria acontecer, está acontecendo nesse momento, pode me despedir. Lá no verso 30 ele diz: pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Então, peraí, a salvação, ela é só para o povo judeu? Não, mas é para todos os povos, irmãos. Ele profetiza o evangelho de salvação para todas as nações, para todos os povos.
Jesus, ele é o Salvador do mundo, tá? Ele não é só o Salvador dos judeus, mas ele é o Salvador do mundo. E aí ele diz, né? A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, para iluminar as nações, e Jesus, ele é a luz do mundo, né? Para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Lógico, porque as profecias diziam que o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, a luz do mundo, viria pela descendência do povo de Israel, da linhagem de Davi. Lê para mim, irmã linda, o verso 33. E José, sua mãe, se maravilharam das coisas que ele Isso, José e Maria ficaram o quê? Maravilhados, né? É claro, irmãos, que Maria e José iam guardando essas informações no coração, né? Porque você receber a visita de um anjo que anuncia boas novas, depois você recebe a visita dos pastores, né? Que vem e fala, olha, apareceu uma multidão de anjos glorificando a Deus, nós viemos aqui adorar a criança, e falou sobre a criança. Maria vai guardando essas coisas no coração, e agora quando chega lá na purificação, aonde eles vão apresentar o sacrifício, o que acontece? Né? Simeão reconhece que Jesus é o Messias. Versículo 34, e Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. O que significa isso, irmãos? Jesus, ele veio, mas o que iria acontecer entre o povo, né? Porque ele diz aqui, né? Queda e elevação de muitos em Israel. O que iria acontecer lá no meio do seu próprio povo? Alguns creriam e seriam elevados, e outros, né, Jesus iria servir para queda, né? Porque a grande maioria, né, dos sacerdotes, dos doutores, eles não creram no Senhor Jesus, e isso serviu como condenação para eles, e não como salvação. E aí no verso 35, ele também diz, né, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, né, Maria iria acompanhar o crescimento de Jesus e o seu ministério até a sua crucificação, e é claro que ela sofreu. A Bíblia diz que as mulheres choravam e olhavam de longe Jesus crucificado. Tá? Aí aparece uma outra personagem. Lê para mim, irmão Moacir, o verso 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, do tribo de José. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua idade. Isso, então aparece uma outra personagem aí, Ana, filha de Fanuel. Essa mulher era uma profetisa. Ela estava ali no momento que estava acontecendo aquilo ali, que Simeão levantou aquela criança, apresentou diante do Senhor e louvou ao Senhor. E o que o texto diz a respeito dessa mulher? Que ela era viúva, que era avançada em idade, né, que tinha vivido só 7 anos com o marido. No verso 37 diz, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Então veja só, irmãos, essa mulher era uma mulher temente a Deus, que estava sempre no templo, uma viúva com 84 anos, que tinha vivido 7 anos com o marido. Tá? Então ela era uma viúva de 77 anos de viuvez. E o que ela fazia? Estava sempre no templo, servindo a Deus. Ela não era da
tribo de Levi, né? Mas ela era da tribo de Asser, mas ela dedicou a sua vida para servir a Deus no templo, com jejuns e orações de dia e de noite. E ela aparece ali naquele momento. Então, o Espírito Santo encaminha ela para o templo, para ela conhecer a Jesus, o Salvador do mundo, o Redentor do seu povo. Lá no verso 38 diz: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então ela estava ali presente. Então Deus deu a honra a essa mulher, essa profetisa, essa mulher que era temente a Deus, que estava sempre no templo servindo. Ele concedeu a honra de conhecer a Jesus. E ela então dava graças a Deus, né? E ela falava de Jesus para todos que esperavam a redenção. Então você vê que os acontecimentos são detalhados nas Escrituras, tá? E no verso 39 diz: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Era uma criança cheio da graça de Deus, era uma criança cheia do Espírito e cheio de sabedoria. Jesus, irmãos, ele foi uma criança diferente das outras. Por quê? Porque Jesus nunca pecou, tá? Então ele era diferente dos outros. A Bíblia narra alguma coisa a respeito da infância de Jesus? Muito pouco. A única coisa que na verdade a Bíblia narra é quando aos 12 anos ele vai para Jerusalém junto com a sua família para o sacrifício e para a festa da Páscoa, que é a principal festa do povo judeu, tá? E aí a Bíblia diz que ele fica durante 3 dias ali tratando dos negócios de seu Pai celestial, tá bom? Bem, nós sabemos que a semana passada nós vimos que o último fato que acontece antes dos 12 anos, né, de Jesus, é a fuga para o Egito. Por quê? Os magos vão até lá, oferecem os seus presentes e depois eles vão embora por outro caminho. Quando Herodes fica sabendo, percebe que os magos não voltaram até ele, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Só que José, ele é avisado pelo anjo do Senhor e eles fogem para o Egito, tá bom? Bem, irmãos, percebemos que o nascimento de Jesus, desde a sua concepção até quando ele foge para o Egito, a Bíblia traz muitas informações, tá? Não podemos ignorar o fato da Bíblia narrar em detalhes sobre o nascimento de Jesus. Então, é importante o nascimento de Jesus, irmãos. Jesus, ele nasceu como uma criança, um homem, igual a todos nós. E ele foi criado dentro de uma estrutura familiar, com pai, com mãe e com irmãos, tá? O seu pai foi carpinteiro e Jesus foi conhecido como o filho do carpinteiro. Qual era a profissão de Jesus? Provavelmente ele era carpinteiro. Por quê? Porque o seu ministério como o Cristo, o Messias, aquele que anunciou o reino de Deus, né, foi a partir dos 30 anos, né, quase 30 anos, né, que a Bíblia diz. Então, entre o seu nascimento e até os 30 anos, Jesus não se revelou nem à sua família, nem ao seu povo, tá? Somente quando ele já era adulto, tá bom? Qualquer coisa que se fale
que não esteja nas Escrituras, irmãos, não tem peso para nós. Por quê? Porque Deus não quis nos revelar como foi esse período entre o nascimento de Jesus e o seu início de ministério. E o seu ministério só começa depois do batismo, tá? Antes do batismo, na verdade, a Bíblia não relata nada a não ser a visita dele em Jerusalém, tá bom? Irmãos, a semana que vem nós estaremos aqui novamente, será o nosso último culto da terça-feira, tá bom? E aí nós vamos trazer uma mensagem diferente, tá bom? Espero que os irmãos tenham gostado de rever todas as passagens a respeito do nascimento de Jesus. Começamos pelas profecias, depois o anúncio, depois o nascimento e agora terminamos com a apresentação de Jesus no templo de Jerusalém. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, tá? Nós vamos fazer uma oração, vou pedir para a Débora depois encerrar aqui para mim, e depois vamos fazer os nossos pedidos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, ela nos dá detalhes a respeito do nascimento de Jesus e toda aquela história daqueles anos iniciais. Nós queremos Te louvar, ó Pai, porque sabemos que a Tua palavra é a verdade, ó Pai. E ela narra a respeito do nascimento do nosso Senhor com detalhes, com riqueza de informações, cumprindo assim as profecias acerca do nascimento e da vida de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, ó Pai, porque a cada dia que estudamos a Tua palavra, ela nos enriquece a respeito do nosso Senhor. E queremos, ó Pai, cumprir a Tua palavra em todos os detalhes, ó Pai, para assim agradar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos aqui presentes nesta noite. Abençoa, ó Pai, cada família aqui representada, abençoa a nossa igreja. Pedimos, ó Pai, pela saúde do irmão Carlos, que o Senhor abençoe a sua recuperação, ó Pai. Também clamamos pela vida da irmã Juvenil, ó Pai, que o Senhor abençoe a tua serva, dando saúde a ela, também pela saúde do irmão Baldez, ó Pai, e dos demais irmãos, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Perdoa, ó Pai, as nossas faltas e os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.